Ó, quanto tempo você tá nessa área de finanças? Quando que isso começou na sua vida? Por que que você decidiu entrar Não nisso? decidi. Foi Eu, obrigado. não, eu não decidi. Eu sou formado em administração pública. Administração pública, para quem não sabe, Hum, pega o curso de administração de empresas, que é bem conhecido, tira praticamente tudo de marketing e finanças e acrescenta no lugar bastante direito. Eu estudei direito durante 8 semestres. E muito sobre gestão pública. Então, eu me formei em administração pública na Fundação Getúlio Vargas. uhum. Formado, eu queria prestar um concurso público. Só que no meu histórico, eu tinha feito também 3 anos de engenharia, e tinha um colega de faculdade que fez as duas faculdades comigo, engenharia e administração pública. E logo que eu me formei, desempregado, né, em casa, estudando para concurso público, aquele ócio meio incômodo que a gente tem, esse amigo me chamou, porque ele estava trabalhando numa consultoria, ele precisava de ajuda para escrever laudos, para escrever o relatório de avaliação de empresas, quanto vale uma empresa. Coisa que eu não tinha a menor ideia de como é que se fazia, não tinha feito nenhum curso complementar sobre o assunto, mas em todos os trabalhos de faculdade que eu fiz com esse amigo, a gente tirou 10, porque ele era o cara das planilhas, das finanças, e eu era o cara da redação. Uhum. Então, pô, a gente precisa de alguém que escreva bem. Então, eu comecei a ajudar esse amigo com um timing terrível, porque era uma semana que eu tinha um concurso público para prestar, estava chegando a primeira oportunidade depois de formado em entrar na área pública. Só que como eu estava precisando de grana, estava parado, né, não sabia se ia passar no concurso público, era difícil, né? Eu queria prestar para o auditor fiscal da Receita Federal. Eu fui ajudar esse amigo, crente que 4 anos de faculdade eram suficientes para passar na prova, que o que faltava estudar na reta final não ia ajudar muito. Ganhei aquela grana, entreguei o projeto, fui para o concurso público no sábado, sem estudar a última disciplina que eu tinha que estudar, que era direito constitucional. Na hora da prova, eu não passei, de 240 questões, faltaram duas para eu passar. As que eu mais errei foram direito constitucional, e aquela semana que me fez trabalhar com finanças fez eu perder aquela avaliação, aquele concurso público. Na sequência, foi anunciado que o presidente, Fernando Henrique Cardoso, na época, estava encerrando os concursos públicos por corte de verba. Aí eu quase que entrei em depressão, porque, pô, perdi uma chance, achei que ia ter uma próxima, o governo acabou com o concurso público. Quase entrando em depressão, esse meu amigo me chamou para a consultoria e falou, cara, seu relatório foi muito bom, foi muito elogiado pelo cliente. Bora trabalhar? Então, meu começo em finanças foi porque eu escrevia bem, eu comunicava bem o que os técnicos faziam. Eu Ah, comecei a me envolver achando que aquilo era um bico. Vou ficar um tempo aqui, que é o que dá para fazer, é o que me chamaram, né? Vou procurar outras coisas, mas eu trabalhava tanto que não dava tempo de procurar outras coisas. E eu me sentia na obrigação de fazer o melhor possível dentro daquela área que não era a minha área. Deixa eu estudar e fazer o melhor possível para entregar o máximo que eu puder, porque enquanto eu não achar uma outra oportunidade, é aqui que eu vou ficar. Fui me envolvendo, fui fazendo laudos cada vez maiores, melhores. Comecei a participar de projetos de consultoria mais detalhados. Comecei a dar aula sobre o assunto para cobrir um outro professor que faltava. E o que se descobriu na área é que um cara que não era formado na área, mas entendia muito bem o que os outros faziam, comunicava muito melhor para quem não era da área também um assunto que era complexo. E ali começou a ficar claro que, puxa, vamos chamar o Gustavo para as aulas em cursos que os alunos não são de finanças. MBA Marketing, MBA em Relações Exteriores, MBA Comércio Internacional, MBA Tecnologia. Eu comecei a trabalhar com um monte de gente que não era de finanças. E ciente que os alunos não gostavam do assunto, eu comecei a usar exemplos de finanças pessoais ou aplicar a contabilidade na vida das pessoas. Aí foi o grande lance criativo, que eu não tinha isso em lugar nenhum, eu criei isso. E os alunos começaram a gostar. E começaram a fazer abaixo-assinado para eu dar aulas, não de contabilidade usando imposto de renda, mas aulas de finanças pessoais ensinando como pagar menos imposto, sobre como juntar para o futuro, como investir melhor. Aí eu comecei a montar a apostila, a apostila virou um primeiro livro, o livro começou a fazer sucesso. Quando eu vi, eu estava sendo chamado para palestras, já não ouvia falar mais de concurso público, eu não tinha tempo para prestar atenção naquela área. Eu fui me envolvendo, e talvez o que mais me ajudou nesse processo foi perceber que, como eu orientava meus alunos a lidar bem com o dinheiro, eu tinha que dar o exemplo. Estava no começo da carreira, eu podia até mostrar meu extrato para os alunos, né? Então, ali ia colocando na prática como eu investia, como eu fazia, os erros que eu cometia, como eu corrigia. E ali eu fui acelerando o meu processo de investimentos, a ponto de, aos 31 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 24, né? Com 31 anos de idade, eu alcancei a independência financeira. Um patrimônio que rendia o que eu precisava para pagar minhas contas pessoais, que eram poucas. Eu tinha um padrão de vida super simples. ou seja, independência financeira, no caso, aqui eu gosto de explicar bem simplificado para as pessoas. É, É você não ter que fazer nada, ficar em casa deitado,
suas contas estão sendo pagas porque o teu investimento está rendendo. Exato. Então, quando a gente alcança a independência financeira, esse é o significado. Tipo, imagina você nunca ter que trabalhar para pagar suas contas. Óbvio que ninguém vai parar, né? A gente Vamos vai continuar imaginar sendo que... produtivo. Mas É, imagina que você, quando chega aos 31 anos, as suas contas são pagas mesmo que você não faça nada durante o mês, durante 30 dias, fique parado vendo séries coreanas. E vai ser pago suas contas, porque tá rendendo, porque você investiu seu dinheiro. um exemplo, vamos Quantos... imaginar que a pessoa Ah, viva com R$ 2.000 por mês e tenha 4 apartamentinhos que rendem 500 por mês de aluguel. Pronto, independência financeira. A pessoa paga as contas. Ela pode não estar feliz com os 2.000, mas as contas é, que ela tem, ela é. paga Mas sem trabalhar. é uma forma, né? Tipo, investir em 4 imóveis. 4 imóveis, uma Mas carteira de quando... ações. Então, mas você na época investiu dinheiro especificamente no quê? Foi imóveis, Ações, por quê? ações. Ações, quase 100% em ações, mas por quê? Mas Não ações, então é totalmente renda variável? totalmente renda variável, praticamente sem reserva de emergências, porque eu estava ganhando bem mais do que eu gastava com o meu trabalho. Meu Uhum. trabalho estava sendo bem remunerado, eu não tinha tempo de parar e falar, vou comprar um carro novo, vou fazer uma viagem, vou montar um apartamento. As oportunidades foram aparecendo, eu fui abraçando, e eu percebi que, puxa, podia aumentar o estilo de vida, mas decidi não aumentar enquanto eu não encontrasse, entre aspas, o que seria a minha carreira definitiva. Por que investir em ações? Porque eu dava aula no que é uma das maiores escolas de negócio do Brasil, a Fundação Instituto de Administração. Lá nós tínhamos um lugar, um laboratório chamado Laboratório de Finanças, onde todo mundo que estudava economia, mercado financeiro, finanças em geral, estava lá debatendo as ferramentas, testando as ferramentas tecnológicas que eram criadas. A gente acompanhava muito de perto o mercado financeiro. Então, exemplos bem real do que eu fazia. Não existia a velocidade que existe hoje da internet, né, em que saiu um fato relevante, pum, vem um push ali no telefone da pessoa. Então, a realidade era mais ou menos assim. A gente tinha os relatórios trimestrais das empresas que publicam a cada 3 meses os números financeiros. Eu fazia estudo na sala de aula. Vamos analisar o relatório da Vale, na época chamava Vale do Rio Doce, né? Da Petrobras, do Banco do Brasil, outras empresas privadas, Uzi Minas, Eternit. Fazia uma análise em cima do que estava publicado. Eu falava, ó, tá aqui a informação que amanhã sai no Jornal de Negócios, na Gazeta Mercantil, a publicação do balanço da empresa que a gente analisou ontem. Então, ó, aula de amanhã cedinho, 7h30 da manhã, eu vou pegar o jornal, vou tirar aquela cópia no acetato, né, que a gente punha no retroprojetor, Acetato. e vamos analisar o balanço da empresa às 7h30 da manhã. Então, recém saído do balanço, eu já fazia uma análise com os alunos. Tá melhor ou tá pior que o trimestre anterior? 7, 8h30 da manhã, estava fazendo análise, dava umas 5 para as 10 da manhã, os alunos saíam da sala de aula. Porque é quando a bolsa começava a operar. Aí eles iam lá, a gente fazia por telefone, né? Ligava para a corretora, quero comprar ou quero vender ações de uma empresa. Por causa da análise que a gente fazia. Depois de um tempo, os alunos começaram a falar, pô, professor, vamos fazer isso toda vez que tiver um balanço publicado. Vamos criar um grupo para 7h30 da manhã, a gente analisar tudo que vem de novo no jornal. E eu vi que meus alunos começaram a ganhar muito dinheiro. Eu ganhei na esteira dos alunos, não é que eu recomendava o que eu fazia, a gente fazia análise junto. Eles decidiam o que fazer. A gente criou um grupo, fomos investindo bem, ali dava ganhos médios de 30%, 40% ao ano.